Oi, pessoal. Vamos começar então essa nossa segunda semana remota, nessa maluquice que a gente se envolveu sem querer. Enfim, como vocês devem estar vendo aqui, o assunto dessa semana, o átomo quântico, energia quantizada. Lembrando para quem se esqueceu de que o professor Rogério e eu vamos trabalhar em conjunto, né? Então essa semana eu estou gravando a aula para os 3 terceiros, na semana que vem será ele e assim a gente vai revezando, tá? Bom, o tema desse primeiro bimestre curto aqui, né, que a gente vai ter remoto, ele está pautado no átomo quântico, e o átomo quântico aqui a gente vai dividir em 4 aulas, em 4 semanas, né? Hoje, energia quantizada e falar um pouco sobre efeito fotoelétrico também. Depois, átomos de Rutherford e Bohr, espectros de emissão e absorção e dualidade onda-partícula. Serão 4 assuntos da mecânica quântica ligados ao átomo quântico, tá? Assunto aí do terceiro ano. Hoje, né, então, nessa aula aqui, a gente está discutindo energia quantizada e efeito fotoelétrico. Tá? Bom, vamos lá. Ali no final do século XIX, um pouco mais de 100 anos atrás, tinha a mecânica newtoniana estava em crise. O que significa mecânica newtoniana estar em crise, né? Newton desenvolveu lá suas teorias, vocês devem lembrar um pouquinho, né? Primeira lei de Newton, segunda, terceira, enfim, lei da gravitação, no final do século XVII. E aí, no século XVIII, século XIX, as leis de Newton podiam explicar uma série de fenômenos. E aí o pessoal da eletricidade começou a compreender uma série de questões com a mecânica newtoniana, o pessoal do magnetismo, quem estudava ótica, quem estudava gravitação, astronomia, a mecânica newtoniana explicava muita coisa. Lembrando que a gente usa, né, mecânica do Newton, mecânica newtoniana, mas tem contribuição aqui do Galileu, do Kepler, do Copérnico, do Descartes e de mais uma galera. Só que no final do século XIX, tinha 2 problemas na física que a mecânica do Newton não conseguia explicar. E o pessoal gastou ali 10, 20, 30 anos tentando explicar, uma galera boa, grande, mas não conseguia. Um dos problemas é o caso da radiação do corpo negro. Cuidado com as palavras aí, né? Radiação do corpo negro é um dos problemas que eu já vou explicar. O outro problema tem a ver com a velocidade da luz, velocidade das ondas, mas aí a gente vai falar em outra aula, tá? Então, do que se trata esse problema que deu a crise na mecânica do Newton, né? Bom, se estudava radiação térmica no século XIX com bastante ênfase, porque você tinha um processo da pós-revolução industrial de metalurgia, de indústria crescendo, né? A indústria da eletricidade, a indústria térmica, as máquinas a vapor, etc. Então, pensa, só para construir um trem, que era uma coisa que estava ficando comum no século XIX, construir uma máquina a vapor, você precisava a quantidade de metais que você precisava derreter, levar para metalúrgica, para forno, para siderurgia, etc. E acontecia o estudo de como, por exemplo, você tratar melhor um material, esquentar melhor ou resfriar melhor para ele não trincar, para ele não quebrar quando estiver sofrendo forças, enfim, torção, né? Então era uma área de estudo bastante ampla, a área da radiação térmica. E se entendia, por exemplo, quando você esquenta um metal, está lá com a cor metálica na temperatura ambiente. Quando você vai aquecendo, ele vai ficando vermelho, vai começando a emitir radiação vermelha, depois laranja, amarela, até que ele emite uma radiação de todas as cores, assim, branca, né? Além da radiação do infravermelho, que é o calor, né? Se vocês lembrarem lá do segundo ano. E o que acontecia? Para os metais, em geral, ou para corpo humano, aqui eu coloquei uma imagem aqui do corpo humano com a radiação infravermelho convertida em outras cores que a gente enxerga, né? Já que a infravermelho a gente não enxerga, aquelas câmeras que enxergam no escuro, etc. Então você entendia assim, bom, se eu forneço energia para um corpo,
essa energia vai ser convertida em trabalho e vai ter forças aplicadas nas moléculas que vão se agitar mais. Lembra que força leva uma massa a acelerar, né? F igual a ma na mecânica do Newton. Então essas forças vão acelerar as partículas e as partículas vão começar a vibrar e emitir ondas eletromagnéticas. E quanto mais energia eu forneço para o corpo, quanto mais eu esquento, mais essas forças aceleram as partículas e mais frequência de radiação ela emite. Então vai lá do vermelho, depois para o laranja, para o amarelo, vai para o verde, até emitir todas as cores, né? Então estava tudo sendo bem explicadinho pela mecânica do Newton. Só que aí apareceu o problema do corpo negro, que é o seguinte. O corpo negro ele é um conceito de corpo que absorve 100% da radiação que ele recebe e emite apenas a radiação que ele mesmo produz, a radiação própria dele. Um exemplo, o buraco de um forno, tá? Não o forno inteiro, só o buraco do forno. Esse buraco, percebam, por ele ser um buraco, toda a radiação que chega nele entra e é absorvida por esse buraco. Então ele absorve 100% da radiação que ele recebe. Só que ele também emite radiação. Se você chegar perto de um forno, você vai sentir calor, que é infravermelho, você vai ver as chamas lá dentro. Então ele está emitindo luz visível, está emitindo infravermelho, mas absorve toda a radiação que ele recebe. Então o forno é um exemplo, o Sol é outro exemplo. O Sol é uma bola de gás. Toda a radiação que chega nele é absorvida por ele. E o que ele emite? A radiação que ele mesmo produz. Tá? Então esse é o tipo de conceito de corpo negro. Tá? E tinha o seguinte problema. Na teoria clássica, olhando aqui para o gráfico, na teoria clássica, que é a mecânica do Newton, com base nas leis de Newton, qual que era a previsão? Quanto mais eu aqueço um corpo, quanto mais eu forneço energia para ele, mais radiação ele vai emitir. Então, olhem aqui embaixo, para lembrar do segundo ano. Eu tenho comprimento de onda. Então, 0, 500, 1000. Para cá eu estou aumentando o comprimento de onda, significa que eu estou diminuindo a frequência, né? Lembra que são inversamente proporcionais nas ondas eletromagnéticas. Então, quando eu diminuo o comprimento aqui, 3000 para 2000, para 1500, enfim, quando eu diminuo o comprimento, aumenta a frequência, que significa aumentar a energia. Isso na mecânica clássica. Então, na mecânica do Newton, né? Quanto mais frequência eu tenho, mais energia vai ter infinitamente. Tá? Vai para o infinito. Quanto mais frequência, mais energia para o infinito. O que acontecia? Essa aqui era a previsão da curva com a mecânica do Newton para um corpo com 5.000 Kelvin de temperatura. Só que na prática, quando você ia medir lá num forno, enfim, a curva que ficava para um corpo com 5.000 Kelvin de temperatura era essa azul aqui. Até aqui ia mais ou menos funcionando bem, parecido com a mecânica clássica. Quanto mais frequência, menos comprimento, né? Mais energia. Só que de repente chegava num pico e depois caía. Então não condizia com a mecânica do Newton. Se o corpo tivesse mais frio, pior ainda, mais distante da curva, né? Tá. Essa parte rachurada aqui é a parte da luz visível aqui, entre 400 e 700 nanômetros. Então, qual era a previsão na mecânica clássica? Que para um corpo de 5.000 Kelvin de temperatura, ia ter um infinito lá de luz visível. Perceba? Ia subir aqui lá para o infinito. Então, ia ser a quantidade de luz que cegaria todos nós, por exemplo. Né? Não é o que acontece. Tá? Tem os limites aqui. Tudo bem? Como resolver esse problema? Vamos ver as soluções no próximo vídeo.